Como vão entrar no Oppenheimer, então? Vamos entrar na bomba atômica? Primeiro, tá. Bomba atômica e... O projeto... É como eu falei, o Turing não é o único cara envolvido na construção na quebra dos códigos alemães. Como o Oppenheimer não é o único cara envolvido na construção da bomba atômica. Desde que se sabe, né, desde que a ciência ela aceitou que tudo é feito de estruturinhas microscópicas, não, invisíveis, né, chamadas átomos, tudo é feito disso, né, a ciência passou a girar em torno do entendimento cada vez maior dessas estruturas. Isso, lá no século XIX ainda, o Rutherford, né, ele disse que esses átomos não são, assim, uma bola de sinuca sólida. Tem partículas que compõem esses átomos. E aí uma francesa chamada Marie Curie, ela descobre que alguns desses átomos emitem energia, né, na forma de radiação. Radiação é emissão de energia. E de onde vem essa energia? Essa energia vem de algum processo não entendível, e ninguém sabe exatamente como é que funciona, mas eles emitem essa energia, essa radiação. E aí, olha só, já é no final do século XIX, começo do século XX, que a sociedade, eu estou falando de sociedade assim, gente normal mesmo, começa a discutir a possibilidade, gente, será que existiria nos átomos um segredo para o desenvolvimento de um explosivo gigantesco, né, de uma liberação de energia gigantesca? Será que os átomos guardam uma quantidade de energia monstruosa que está aí para ser colhida de alguma maneira? Mas ninguém sabe, né? Essa é aquela coisa, todo mundo conjecturando, mas é igual a gente conjecturando hoje sobre dobra espacial. Nossa, como é que seria viajar para dizer? Ninguém sabe como é que vai fazer isso na prática. Então, inclusive foi o H.G. Wells, o autor... A Máquina do Tempo. A Máquina do Tempo, Guerra dos Mundos, né? Foi o H.G. Wells o cara que cunhou o termo armas atômicas. Mesmo? Num livro dele, que eu não sei se foi traduzido para português, em 22, chamado The World Set Free. The World Set Free, o mundo libertado, né? Ele cunhou o termo armas atômicas, que seriam uma espécie de, olha só, uma espécie de explosivo de explosão contínua, que ele continuaria explodindo, um negócio meio doido, mas assim, ele fala que na ideia dele um átomo explodindo, depois um átomo explodindo, depois um átomo explodindo, e isso é muito importante para um cara que eu já mencionei aqui, que foi o Leo Szilard, que era um judeu húngaro. E é incrível como que a história da bomba atômica está ligada a cientistas judeus, né? Boa parte deles, boa parte dos protagonistas eram de cientistas judeus, de uma origem ou outra. Inclusive o Einstein, né? E a história realmente ela toma forma, ela toma forma com a chegada do Hitler ao poder na Alemanha e o discurso antissemita dele, porque esses cientistas judeus de formação alemã, que estavam trabalhando na Alemanha, começam a fugir do país. E vão fugir para onde? Vão fugir para a Inglaterra ou, principalmente, para os Estados Unidos. Né? Mais longe possível. Mais longe possível dali. Então, esse conhecimento, né, de que os átomos, em tese, poderiam gerar essa energia muito grande, né, com sua quebra, que não se conhecia esses termos de fissão atômica, que hoje a gente fala fissão atômica, explosão, bomba, ninguém usava esses termos ainda, era um negócio muito, muito imaturo. Mas o Leo Szilard, que era um húngaro, né, nascido no ainda Império Austro-Húngaro, né, ele estudou em Viena, e com a queda do Império Austro-Húngaro em 1918, né, ele vai para a Alemanha. Ele fala, aqui não tem nada mais, o país está destroçado, vou para a Alemanha. Lá na Alemanha ele se torna estudante de pós-doutorado do Einstein. Apresenta lá uma tese que é muito elogiada pelo Einstein, enfim. E o cara constrói uma carreira, né, bem sucedida. Ele é um físico experimental.
o Szilard. Ele tinha uma formação em engenharia e, posteriormente, uma formação em física. Então o cara conseguia tanto imaginar as coisas quanto construir as coisas. E o Szilard, com a subida do Hitler ao poder, ele imediatamente fala, isso aqui não é seguro mais, vazei. Foi para a Inglaterra primeiro. Lá na Inglaterra ele fica uns anos e depois ele vai para os Estados Unidos. Mas lá na Inglaterra, se eu não me engano, em 1935, que ele muito decepcionado com o Rutherford, o Ernest Rutherford, que é um cara que quem estuda no ensino médio aí conhece muito bem o nome dele, né, o Rutherford, por conta do modelo atômico. Rutherford era um cara que também é um gênio na época, ganhador do prêmio Nobel já, mas que tinha publicamente dito que esse negócio de bomba atômica era furada. Ninguém vai construir isso é muito difícil, isso aí é muito difícil, não, inviável fazer essas coisas. E aí o Szilard fica, pô, como assim inviável, cara? Não te entendi, entendeu? Ele fica decepcionado com o Rutherford e ele costumava dar umas saídas para caminhar. Tem gente que tem, sai, pra onde você tá indo? Não sei, tô em pensar. Eu sou assim. Aí o cara sai para pensar. E um belo dia ele saiu para pensar e ele tinha lido o livro do H.G. Wells, né? E ele saiu para pensar e, segundo ele, foi num semáforo lá em Londres, um dia que tinha chovido muito de madrugada, estava nublado, aquele frio ventando, e ele, esperando o semáforo abrir, né, o semáforo de pedestre abrir, e aí quando ele pisou na rua, né, botou o pé na rua, ele teve esse estalo na cabeça, né, teve esse estalo de um nêutron, que é uma partícula que tinha sido recentemente descoberta, um nêutron batendo num átomo que liberava outros nêutrons que batiam em outros átomos, que liberava outros nêutrons que batiam em outros átomos e assim... Reação em cadeia. Infinitamente, que ele batizou de chain reaction, ou reação em cadeia. Aí ele ficou... Porra. É isso. Só que ele não... nesse momento ele não sabia em que reação em cadeia, em que? É em ferro? É em cobalto? Entendeu? É em manganês? Não sei. Né? Depois que ele foi, né, perceber que o urânio seria mas muito depois, foi perceber que o urânio seria o elemento ideal para isso. E como é que ele percebeu isso? Aí acontece em 1938, Natal de 38, lá na Alemanha, em Berlim, na verdade, dois cientistas, Otto Hahn e Fritz Strassmann, fazendo experiências com uma quantidade muito ínfima de urânio que eles tinham conseguido, né, através de uma parceira de pesquisa de longa data, de décadas, do Otto Hahn, né, que era a Lise Meitner, uma mulher que foi a segunda mulher a conseguir um diploma, um doutorado de física na Universidade de Viena. E ela era... Alemã. Judia. Judia? Judia austríaca. Austríaca, tá. Né? Judia austríaca. Ela era judia austríaca e ela trabalhava na Universidade de Berlim já há muito tempo. Só que em março de 38 teve o quê? Teve o Anschluss, ou a união, né, entre a Alemanha e a Áustria. Então, quando a Alemanha absorveu a Áustria, o passaporte austríaco dela passou a ter validade nula, né? Ela se tornou uma cidadã alemã. Nesse momento, ela, como uma judia de nacionalidade alemã, ela decidiu vazar do país. Ela vazou do país, ela foi para onde? Ela foi para Dinamarca, onde outro cara conhecido da galera do ensino médio, Niels Bohr, né? Outra sumidade no campo da ciência nessa época, ofereceu uma vaga para ela no instituto dele. E aí, a Lise Meitner, ela tinha começado a fazer esse trabalho com o Otto Hahn e o Fritz Strassmann para testar, né, o urânio com emissões de nêutrons, né, baseado num trabalho de um italiano, também muito importante, que tinha sido feito no ano anterior, um italiano chamado Enrico Fermi. Porra, só sobrenomes aí. Só sobrenomes interessantes, só sobrenome de gente grande. Então o Fermi, pra você ter ideia, o Fermi,
ele era italiano mesmo, né? Etnicamente italiano, católico, inclusive. Ele tinha ganhado o prêmio Nobel em 37. E aí o Fermi, ele foi para a Suécia receber o prêmio Nobel dele. E nesse meio tempo, o Mussolini passou as leis raciais, né? Porque o Mussolini, depois da guerra com a Abissínia, ficou isolado diplomaticamente e, para se aproximar, para agradar a Alemanha, ele passou leis raciais na Itália, pela primeira vez condenando e diminuindo a liberdade dos judeus na Itália. Enrico Fermi não era judeu, ele era casado com uma. Então, ele, da Suécia, não voltou para a Itália, pegou um navio e foi para os Estados Unidos. Tá? E aí deixou de herança na Europa esse trabalho dele de bombardeamento de elementos químicos com urânio, com nêutrons. E aí a Lise Meitner e o Otto Hahn começaram a experimentar com urânio, né? E aí, em dezembro de 38, o Otto Hahn já estava sozinho na Alemanha, se comunicando por carta com a Lise Meitner. E eles descobriram o seguinte, que se tal estimulação fosse feita, num experimento que fizeram bem próximo do Natal, ele e o Strassmann, eles observaram que após esse bombardeio desse urânio, aconteceu uma coisa interessante. Um dos elementos que foi analisado depois desse bombardeio foi o bário. Creio que foi o bário, né? Só que o bário tinha uma massa muito menor do que o urânio. Né? Aí, o que aconteceu aqui? Como assim bário? Se o número atômico do urânio, 238, né, o bário tem um número lá, os caras fizeram a matemática e descobriram que o outro era criptônio. O que aconteceu? Cadê o urânio, mano? Cadê o urânio? Eu bombardeei com nêutron. Saiu bário? Nossa. O que deu aqui? Ele escreveu pra Lise Meitner, uma coisa louca aconteceu aqui, não entendi. A Lise Meitner, ela já estava na Suécia, passando o Natal com os parentes lá na Suécia. Ela recebeu aquilo e falou, não é possível. Aí ela estava com um sobrinho dela, que era alemão, que já tinha, Rudolf Fritsch, já tinha fugido da Alemanha há muito tempo, né, em 33 ainda, já tinha estudado na Inglaterra e depois foi aluno do Niels Bohr também. E os dois replicaram aquilo na Suécia, com os mesmos parâmetros que o Otto Hahn tinha feito. E aí, eles observaram que sim, o que tinha ocorrido ali foi uma ruptura do átomo. Os caras tinham bombardeado o átomo com o nêutron desestabilizou o núcleo desse átomo e tinha nascido ali dois outros elementos. E também tinha ocorrido uma liberação de energia que a Lise Meitner fez os cálculos. E ela descobriu que é o quê? 2 milhões de nanoeletrovólts. Cara, agora tá... Tá, mas era uma coisa absurda. É um negócio assim que ela ficou meio... O que é isso? Né? Aí foi o sobrinho dela, o Fritz, que falou o seguinte, isso aqui que aconteceu chama-se fissão. Aí ele que cunhou fissão nuclear. Né? O que a Lise Meitner fez? Confirmou o que o Otto Hahn tinha feito. O Otto Hahn foi lá e começou o processo para publicar aquilo, né? A Lise Meitner, com agradecimento, falou pro Niels Bohr. Cara, aconteceu isso. Aconteceu uma parada muito louca, velho. Muito doida aqui, mas é o seguinte, você não fala pra ninguém, viu? Não fala pra ninguém, não, porque nós estamos publicando ainda. E o Niels Bohr morreu aqui. O que ele fez? Ele foi para os Estados Unidos para participar de uma conferência lá no começo de 1939. No navio ainda. Não aguentou. Eu não queria falar nada, não, mas... Tem o pessoal aí fazendo uma parada muito louca. E os caras ficaram, como assim, cara? Aí, na hora que esse navio atracou em Nova York, né, esses outros caras que escutaram do Niels Bohr, que o Niels Bohr falou assim, eu contei pra vocês, mas pelo amor de Deus... Não sai daqui. Não sai daqui, os caras, pode deixar. Aí, foi cair a notícia no ouvido de quem? Do Léo Szilard, que já estava lá em Nova York. Aí o Léo Szilard ficou louco, por quê? Porque o negócio aconteceu na Alemanha. Putz. E aí ele foi atrás do Enrico Fermi, que já estava trabalhando na Universidade de Colômbia lá, e os dois fizeram o quê? Replicaram o negócio e viu que era de verdade. Né?
E aí o Szilard falou, porra, é de verdade, temos que fazer algo a respeito. Ele foi até a casa do Einstein e falou, cara, nós precisamos da sua ajuda, porque ninguém vai fazer o presidente escutar, né, dar confiança para isso. Só você que tem essa capacidade. O Einstein, então tá bom. Einstein, na hora que escutou, falou, porra, nunca tinha pensado nisso. E aí o Einstein escreveu a carta. Escreveu não, o Einstein assinou a carta. Quem escreveu a carta foi o Szilard. Ele assinou a carta e aí o Szilard entregou para o Alexander Sachs, que era o banqueiro, que tinha acesso direto ao presidente. E aí o presidente viu aquilo e falou, então temos que tomar uma atitude. Aí autorizou a criação do Comissão do Urânio. Muito bem, o urânio não é um negócio que é achado em grandes quantidades nos Estados Unidos. Tem uma fonte grande no Canadá, mas a maior fonte do mundo na época estava no Congo belga. Hoje, República Popular do Congo. Então, o que aconteceu em maio de 1940? Os alemães ocuparam a Bélgica, né? E o gerente, esqueci o nome dele agora, o gerente dessa mina de urânio na Bélgica, o belga, um cara belga, gerente dessa mina de urânio na Bélgica, ele falou, nada de bom vai vir disso. E se de repente me manda aqui uma ordem para encher um cargueiro de minério de urânio e mandar para a Alemanha, né? Não. Aí ele, por conta dele, ele botou o minério que ele tinha em mãos num cargueiro e mandou para Nova York. Por conta própria. Por conta própria. Não foi um estímulo do governo, ele não fez nada de contato diplomático, não. Tanto que, em 1941, né, quando a pesquisa começou a tomar um pouco mais de volume, assim, de importância, de corpo, né? Estamos falando de 39, então, isso daí. Foi em 39. Enquanto isso, cara, estava acontecendo coisas muito importantes na própria Inglaterra, tá? Como eu falei lá no começo, os ingleses tinham seu programa nuclear chamado de Tube Alloys, ligas tubulares. E caras importantes estavam lá, entre eles o Rudolf Fritsch. Mas indo por outro caminho. Eles já estavam... Urânio e tudo mais. Sim, urânio, tudo tava. E eles estavam, assim, muito mais avançados que os americanos. Entendi. Muito mais avançados que os americanos. Tanto que o Fritsch, cara, eles estavam batendo cabeça nessa época porque eles achavam que uma bomba dessa necessitaria de toneladas de urânio para funcionar. Entendeu? Dado os resultados dos estudos de laboratório que o Fermi tinha feito, que a Meitner tinha feito, que o Hahn tinha feito na Alemanha. E aí, pela quantidade, né? Enfim, só que, né, eles até falaram assim, ó, essa bomba, ela só pode ser levada de navio. Tá. Né? De navio, porque, enfim, é gigante. E o pessoal da alta cúpula, né, do governo britânico, da Secretaria de Ciência lá, falava, gente, isso é uma viagem sua, isso não vai acontecer nunca, que tonelada, como é que eu vou fazer isso funcionar? Porque realmente era muito, a reação, o número de átomos que realmente fissionavam baseado no tamanho da quantidade de urânio era pequeniníssima. Até que, né, enriquecer o urânio, né? Alguém atinou, foi o próprio Bohr, que falou o seguinte, sabe que tem uns 5 anos aí que tem um cientista, o nome dele eu esqueci aqui agora, ele descobriu um isótopo do urânio chamado urânio 235, não 238, né? E o urânio 235 é extremamente mais fissionável do que o 238. O 238 é o que acontece na natureza. Tipo, se você cavar o chão numa área rica em urânio, você vai achar urânio 238, minério de urânio, né? E aí, só que existe um isótopo, é um tipo diferente do mesmo elemento químico, né? É um tipo diferente que ocorre na ordem de 0,7%. Entendi. Não é nem 1%. É 0,7%. Menos do que 1%. É menos que 1%, 0,7%. E aí, como é que você vai separar esse negócio, tá? Porque é o mesmo elemento químico, mano. Como que você vai fazer separação química, por exemplo? Você vai separar, tipo,
Você separar ouro dos outros metais que os garimpeiros faz, né? Eles usam mercúrio ali para separar. Separação química. São elementos diferentes. Dá para fazer, simples. Mas é o mesmo elemento, como é que você vai separar? Mas enfim, o próprio Fritsch, ele fez o seguinte, ele fez os cálculos dele, ele percebeu o seguinte, cara, se a gente usar só urânio 235, a gente reduz a massa crítica para tipo uns 5 quilos. Putz, só... Aí os caras, pô, aí sim! Agora dá pra levar de avião! Agora ficou diferente. Cara, foi isso. Mas não sabiam ainda como separar. Não, ninguém sabe. Isso é coisa de doido. Tá. Assim, eles estavam teorizando tudo. Entendi. Né? C. Aí, C. Só que isso deu um gás, né? Claro. Deu um gás. Tem um caminho aí. Aí, na hora que os ingleses compartilharam esse conhecimento com os americanos, os caras, já ficou mais interessante. Nesse momento, né? Porque você chega de navio, como joga? Como é que você vai fazer isso? Você destrói o navio e embica ele num como porto? É que velocidade? Como é que você vai entrar com esse navio lá? Aí, nos Estados Unidos é que entram em ação, né, os processos de separação de urânio 235 para urânio 238, de 238 para 235, né? Eles constroem em Oak Ridge, no Tennessee, eles constroem um grande laboratório, né, com um prédio em formato de U. Você até acha isso aí, ó, laboratório de Oak Ridge. É um prédio em formato de U. Ele tem uma volta assim, ó. Mas por causa de urânio ou nada Não, a ver? não. Não é nem por conta disso. É por conta do... Era como se fosse um acelerador, tá? Ah, tá. Gente, não me cobrem termos científicos da física perfeitamente, tá? Mas é o seguinte, é como se fosse um acelerador. Eles pulverizavam esse urânio e aí faziam essas partículas rodarem por esse percurso. E no final aqui, eles tinham que ajustar perfeitamente um orifíciozinho assim, onde deveria passar esses... Porque o 235 é um pouquinho mais leve, ele faria uma curva um pouquinho mais fechada, enquanto o 238 ele impactava aqui, o 235 impactava aqui. Só que isso é um processo extremamente lento, né? E também houve uma descoberta nessa época também, né? Os experimentos lá do Fermi, né? E os derivados do Fermi também, não é esse não, cara. Tenta colocar Manhattan Project. Isso parece Oak um U Ridge. pra você, Paquito? Não É só uma... Parece É um fecha parênteses. Você vai achar fotos, talvez fotos... Eu creio que esse prédio ainda exista, mas você vai achar fotos preto e branco da época. É um prédio que dá uma volta. Os caras estavam chamando aqui o board Borca Aberta, né? Borca Aberta. Aí eu sei que foram descobertos, né, com a reação, né, o princípio de funcionamento do reator, né, que o reator é o seguinte, você pega ali o urânio, né, o enriquecido em 235, e aí você usa um mediador, né, para poder diminuir a velocidade dos nêutrons. Quanto mais lentos forem esses nêutrons, você pode usar grafite, por exemplo, você pode usar água pesada, deutério, água pesada, que era um negócio que era fabricado somente na Noruega em grande quantidade, e os alemães capturaram a Noruega em 1940, e isso deu um problemaço, né? Fomentou diversas ações de guerrilha para sabotar essa produção de água pesada, porque os caras sabiam que isso era um mediador de reação nuclear. E os Estados Unidos usavam uma barra de grafite, né? O Fermi ele usava uma barra de grafite. Então a barra de grafite diminui a velocidade dos nêutrons, fazendo com que eles tenham uma probabilidade maior de impactar o átomo. Entendi. Né? Então, o Fermi conseguiu, em 42, uma reação chamada reação controlada. Ele conseguiu fazer com que o urânio ali, ele produzisse uma quantidade de energia maior ou menor de acordo com a modulação, né? O trailer do Oppenheimer, inclusive, mostra que eles chamavam de piles, né? Literalmente pilhas. Sim. Em Chicago, os primeiros reatores. E aí, com essa ação dessa haste de grafite, você conseguia moderar aquilo, né? Você conseguiria manter o urânio ativo, queimando ali, sem ele sair do controle, vamos dizer, e causar o famoso meltdown, né? Que é o derretimento.
Aí o que acontece? Foi descoberto que um subproduto disso aí, dessas reações aí, geravam outros dois elementos, que foram batizados de netúnio e... O quê? Qual que é o próximo? Ah, sei lá. Porra, urânio, netúnio... Manda aí. Plutônio. Plutônio, pô! Ah, grande! Eu ia falar Saturnio. Não. O cara sabe a ordem dos planetas, Exato. Pô. Urânio, Netúnio e Plutônio, entendeu? Então o plutônio 239 também é um elemento altamente fissionável, mas muito mais fácil de ser obtido do que a separação do urânio 235. Entendi. Entendeu? Aí os caras falam, porra, isso aqui é outra mudança de jogo aqui pro lado nosso. Vamos ter que começar a produzir esse esse plutônio 239 em grande quantidade. Aí eles construíram um reator gigantesco para produzir urânio 239 em Hanford, no estado de Washington, às margens do rio Columbia, porque você precisa de água, enfim, para um reator. Aí, produzindo plutônio 239 lá em grande quantidade. Eu já falei de Oak Ridge, eu já falei de Hanford, né? Aí que entra nosso protagonista, tá? Nosso protagonista é o seguinte, J. Robert Oppenheimer, Julius Robert Oppenheimer, filho de quê? Filho de judeus, filho de judeus, e um judeu alemão, pai dele, né? E ele nasceu em Nova York, tá? E era um cara que, de novo, era um cara que provavelmente hoje estaria no espectro autista, porque tem aquele mesmo histórico do Turing, né, de bullying, sofrer de bullying. E por isso mesmo é um sujeito que se enterra no conhecimento, ele se enterra nos livros, ele se interioriza, ele se torna um excêntrico, inclusive, porque o gosto dele não é só por física. Ele é um físico absurdamente bom, mas ele tem gostos por outras coisas, sobre ocultismo, línguas antigas. Ele aprende sânscrito, que é aquela língua original dos indianos, né? Sei. E ele aprende a ler os poemas indianos em sânscrito. Entendeu? Tanto que tem gente que fala assim, Oppenheimer era overeducated nesses assuntos, tipo sobreeducado, educado em demasia, né? Tipo, demais, né? Pra que isso? Mas ele gostava, ele era um cara diferente, né? Só que para o Oppenheimer entrar na história, tem um outro elemento pivotal, que é o general Leslie Groves. Leslie Groves, na época, que é interpretado pelo Matt Damon no filme. Você já viu o filme, então? Não vi. Também não vi. Mas tá lá a cara dele. Tá. Mas tentarei ver amanhã, hein? O general... Se ele ajudar. O general Leslie Groves, cara, era aquele típico militar pragmático e carreirista, tá? É um cara que entrou para o serviço de engenharia e demonstrou uma habilidade muito grande em construir obras, né, de grande porte em curto tempo, e ele impressionou todo mundo com a construção do Pentágono, ele foi o chefe da obra, né? O Pentágono que ele entregou em 42, ele entregou o prédio em 42. O Pentágono tem 5 lados porque são 5 armas nos Estados Unidos, 5 serviços, né? Exército, Marinha, Força Aérea do Exército, que já era considerado uma ponta independente, Fuzileiros Navais e Guarda Costeira. Então, 5. Então, 5 lados do prédio, cada um para uma arma. Porque antes a secretaria era ali, a outra secretaria era ali, enfim, para desburocratizar tudo isso, juntar num prédio só. E o Leslie Groves foi o cara que construiu o Pentágono, foi o cara que gerenciou a obra, entregou a obra em tempo recorde lá, e o cara é bom, hein? Aí, quando ele entregou, e aí foi chamado foi chamado lá à Casa Branca, né, e recebeu essa incumbência ultra secreta de gerenciar esse projeto Manhattan, que, diga-se de passagem, ele não gostou. Por quê? Porque ele teria que obrigatoriamente mexer com cientistas, gente que ele não gostava, né, porque ele achava que era um bando de snob. Entendi. Né? Que não entendia a ordem direito, né? Submetia. Justamente. Então, só que aí ele era coronel na época, ele falou, só que para eu
pra eu gerenciar isso aqui, ninguém vai me respeitar como coronel, não. Aí promoveram ele a general. Tá. Né? Então ele ganhou uma estrela de general general de brigada, Brigadier General, né? De uma estrela. E aí ele começou os primeiros, isso já em 42, ali, meados de 42, né? Junho e julho. Ele começou a procurar o pessoal do Estado-Maior dele. Como é que eu vou organizar isso aqui? Como é que eu vou organizar isso aqui? E aí ele foi conversar com um cientista, com o outro. E nos Estados Unidos, naquela época, que já era uma potência científica, com muitos ganhadores de prêmio Nobel, ele percebeu aquela atitude, né? Tipo assim, o cara conversar com ele como se ele fosse um idiota. Sim. Né? Falar com ele. E ele odiava isso, ele odiava essa atitude do Vannevar Bush, desses caras todos, né? Que eram altamente acadêmicos. Ele odiava essa atitude. Não gostava nem um pouco. Até que ele conversou com um sujeito que era também igualmente inteligente, mas que sentou com ele e conseguiu explicar para ele as coisas. Só porque ele sabia explicar. Quem era esse sujeito? Robert Oppenheimer. Entendeu? Então foi o Robert Oppenheimer o único cara que ele falou assim... Esse cara traduz pra mim as palavras. palavras. Esse cara traduz pra mim. Eu preciso dele pra poder conversar com esses outros filhos das putas aqui, que eu não quero saber desses caras, eu não quero distância desses, entendeu? Então eu preciso de um cara pra fazer essa ponte. Então o Oppenheimer, cara, ele tinha inclusive um histórico reprovável pelo FBI. Como assim? Porque ele era um cara muito envolvido com organizações de esquerda, inclusive comunistas dos Estados Unidos. Tá? Ele tinha alguns amigos. Eu creio que ele nunca foi membro do Partido Comunista, mas ele tinha um histórico de envolvimento com essa galera. O que o Bolsonaro achava dele, Paquito? Vagabundo! Comunista! Pô, não sabia disso, então... Tinha esse lado, os caras meio que vigiavam ele também, então. Sim. Tava de olho. A ex-mulher dele, inclusive, era membro do partido. Então, aí, cara, o Groves teve que vencer o J. Edgar Hoover, né, que era o chefe do FBI na época, para nomear o Oppenheimer como chefe do negócio, como gerente do negócio, porque ele não tinha credencial para isso. Esse cara tem altas chances de vazar esses segredos para os soviéticos. Eu preciso dele. Tá, venceu a resistência. E o Oppenheimer era um cara que já tinha vivido muito tempo ali na região do Novo México. Ele tinha ou era o irmão dele, eu não sei, tinha uma fazenda naquela área, aquelas ranchão. Sim. E aí ele falou, eu acho que o lugar ideal é naquela região do Novo México ali. Bora pra lá? Vamos. Aí chegou lá, achou uma região aqui interessante, porque é fechada aqui, tem essas montanhas aqui, tem um vale aqui, acho que aqui bem isolado, não chega ninguém. Chama Los Álamos. Povoadozinho de nada. Né? Tinha uma escolinha ali, e aí eu sei que quando selecionou, e aí o Leslie Groves tinha basicamente um cheque em branco para poder comprar a terra e desapropriar e tirar todo mundo que precisasse. Vamos construir o laboratório aqui? Vamos. E o Oppenheimer falou o seguinte, esses caras que você está querendo trabalhar não são militares. Eles não estão acostumados a ficar recebendo ordem. E se você começar a dar ordem para eles como se eles fossem militares, isso vai ser contraproducente. Sabe como é que nós vamos convencer esses caras a dar o máximo deles? Nós vamos ter que trazer a família deles para cá. E para você trazer a família deles para cá, você precisa de dar uma estrutura completa de família. Ou seja, você vai ter que construir uma cidade. Mano. E aí, ele construiu a cidade. Foi construído em meses. Igreja, supermercado, enfim, escola. Porra toda. Construiu. E aí, no começo de 43, o negócio começou a funcionar duro, realmente. Começou a funcionar seriamente, né? Aí eles começaram a pensar em design, né? Priorizando a questão da arma de plutônio, porque, enfim, o material era muito mais fissionável. Quer dizer, muito mais fissionável, não, desculpa, muito mais fácil de ser obtido o plutônio
né, eles começaram a priorizar isso aí. Só que um dos caras lá, que eu esqueci o nome agora, quem foi, fez uns cálculos e percebeu que no tipo de design que eles... Procura por gentileza aí, Paquito, procura por gentileza a bomba Thin Man, homem magro. Eles perceberam que é o seguinte, a tentativa que eles estavam fazendo nessa época era de juntar dois corpos de massa crítica em alta velocidade dentro de uma arma que se chamava de gun type, que era como se fosse realmente disparar aqui e chocar com isso aqui. Pum, chocar com isso aqui e... Aí, ó. O que é isso? Esse é o design da Thin Man. É o primeiro tipo de arma nuclear que foi teorizado, né? O projeto foi oficialmente adotado pelo projeto Manhattan, tá? Eu não expliquei o negócio do Manhattan, né? Porque literalmente é o seguinte, o projeto ele começou a rodar em 1942 num escritório em Manhattan. Ah, por isso? Aí tinha um andar lá de um prédio lá que os caras estavam trabalhando lá, né? Inclusive foi nesse escritório aí que um dia chegou o gerente da mina belga, né? Chegou o gerente da mina belga e o pessoal responsável pelo projeto estava, meu Deus do céu, onde é que eu vou arrumar X toneladas, X mil toneladas, centenas de toneladas de urânio. Aí o cara falou, por acaso tá ali no porto, tem meses já, é meu. O cara mandou. Tá, entendi. Então esse urânio que começou o processo todo estava estacionado no porto de Nova York, sem conhecimento de ninguém. Cara. Né? O urânio belga, né? Entendi. Então... O projeto Manhattan ele ganha esse nome por conta disso, porque o escritório era lá, central, né? Depois ele foi pulverizado. Mas enfim, isso aí foi o primeiro design. Até que um dos caras, que eu esqueci o nome agora, fez uns cálculos lá e, assim, no final de 43 ele deu essa má notícia. É o seguinte. A velocidade dos nêutrons pode não ser alta o suficiente ou não ser baixa o suficiente. Me desculpa, Guilherme. Não é adequada. Sim. Não vai funcionar. Nossa. E aí mostrou pro restante dos caras, os caras fizeram os próprios cálculos lá e falaram, realmente ele tá certo, não vai funcionar. Aí porra, e agora o que vai fazer? Aí o Oppenheimer falou, preciso de reforços. Chamou o grupo de cientistas ingleses, que estava ainda na Inglaterra, e foram para os Estados Unidos para reforçar lá. Entre eles, um alemão que veio junto, refugiado também, chamado Klaus Fuchs. Tem um papel grande a desempenhar depois. Vale a pena a gente também dizer, para o pessoal que assiste podcast, creio que vai ser interessante, que um dos jovens talentos que trabalhou no Projeto Manhattan foi um físico chamado Richard Feynman. Né? É o cara que é o ídolo do Sheldon Cooper, do Big Bang Theory. Né? Em diversos episódios ele menciona o Richard Feynman. Né? Eles sonham, Dr. Feynman. E o Feynman ele ficou muito famoso pela última atuação dele, que foi na comissão que investigou o acidente do ônibus espacial Challenger. Né? Ele que descobriu a razão pela qual o Challenger explodiu, né? Que foi os anéis de vedação que tinham congelado. Ele morreu meses depois de ter publicado isso. Mas enfim, o Feynman tinha 23 anos na época. Né? Ele era bastante jovem e foi colocado no Projeto Manhattan porque tinha um histórico assim, fenomenal, né? Acadêmico fenomenal. Era realmente um talento precoce. E o Feynman, ele se divertia, né, no tempo de ociosidade dele lá, ele se divertia quebrando a combinação dos cofres dos colegas, né? Dos cadeados dos colegas, assim. Ele tentava descobrir com base nas combinações possíveis. O pessoal usava tipo aniversário, ou usava constantes físicas para poder colocar nos cadeados. Ele descobria isso, ele ia, quebrava. Os caras, não é possível que você fez. Aí, e ele era muito amigo do Klaus Fuchs, né? O Klaus Fuchs tinha que é esse alemão que eu falei que veio de reforço. O Klaus Fuchs tinha um carro que o Feynman pegava emprestado para visitar a esposa dele, que era paciente terminal de tuberculose.
né? Lá perto, em Albuquerque. Os dois eram muito amigos. Tanto que uma investigação interna do FBI sobre possíveis vazamentos de dados do Projeto Manhattan, o Fuchs disse que o Feynman era um possível espião por conta dessas saídas regulares dele e esse hábito de ficar quebrando o código, né, dos cadeados lá. Quem era o espião? Quem? O Fuchs. Ele era comunista. Cara. Ele foi o principal vazador. Tinha uma outra mina lá, mas ele era o principal vazador de dados do projeto Manhattan para a União Soviética. Klaus Fuchs. Tá, então, o que aconteceu foi o seguinte. Foi então trocado o projeto disso aí, do Thin Man, pelo Fat Man. Aí busca pra gente, por gentileza, aí, o Fat Man, se possível, aberta, tá? Aberta se o possível, quê? Com mostrando? Os bônus. Aí, cara, foi um polaco, um cara, na verdade, de ascendência polaca, chamado George Kostiakowski, que foi o cara que propôs esse novo... Essa é a Fat Man, sim, tá certo. É o núcleo ali, tá? É porque ela já tem uma casca aerodinâmica aí, mas o que conta mesmo é essa laranja aí, ó. Tá? Então, o que acontece? A ogiva é isso. A ogiva tá ali no meio, tá vendo? Polônio, berílio, nicheto, ali tem o urânio 238, plutônio, a esfera de plutônio com o urânio no meio ali, tá vendo? É a esfera de plutônio. Eles chamam isso de lentes explosivas, esses gomos laranjas aí, ó. Lentes explosivas. São explosivos que são moldados milimetricamente numa forma precisa para poder formar esse isolamento inteirinho ao redor da massa crítica de plutônio, que você está vendo ali, ó, tá? Lá no meio. E esses explosivos devem detonar exatamente no mesmo instante para fazer uma implosão, pressionar por todos os lados essa esfera de plutônio para ela fissionar. Entendi. Ela vai pressionar isso e vai causar a fissão, né? Aí a fissão, como a gente falou, é o quê? Esse nêutron que desestabiliza um núcleo, que gera mais nêutrons, que desestabiliza outro núcleo, mais nêutrons, reação em cadeia descontrolada. Não existe um moderador aí. Não existe grafite, não existe água pesada. E o enriquecimento está acima de 95%. Enriquecimento é você criar uma massa somente com aquele isótopo que é fissionável. Entendi. Né? Para gerar energia nuclear, por exemplo, você enriquece o urânio 238 em cerca de 30% de 235. Aquela massa de 1 kg de 238 tem que ter 30%, 300 gramas de 235, pra você gerar energia nuclear. Aí você modera com água, você modera com grafite, entendeu? Mas para você fazer uma arma, que hoje a Agência Internacional de Energia Atômica vigia todo mundo, inclusive o Brasil, né? Para ninguém enriquecer nada acima de 30%. Aí, se você enriquece isso acima de 90%, você já gera a famosa massa crítica fissionável. Tá? Então, esse invólucro com essas lentes explosivas, você imagina isso ser feito nos anos 40. O maquinário e a precisão do maquinário necessários para fazer isso acontecer sincronizado, porque nenhum pode falhar, sincronizado, no mesmo instante, isso tem que implodir essa esfera de plutônio. Então esse foi o design que o Kostiakowski criou, né? E foi isso, você vê no trailer, inclusive, a esferona, tá atrás do Oppenheimer no cartaz, coloca pra gente. Tá atrás do Oppenheimer no cartaz. Deixa a foto do Oppenheimer também. Aquela esfera que tá atrás dele, ela é isso aí, é o design do Kostiakowski, então isso aí é o que ficou pronto, na verdade, só em julho de 45. Aí, ó, a esferona aí. Nossa. Tá vendo? Então, é o que ficou pronto em julho de 45. E aí, como é que a gente sabe medir o potencial destrutivo numa arma dessa? Né?
O Oppenheimer não sabia dizer. Os físicos não sabiam dizer. E aí é importante eu dizer o seguinte, Oppenheimer foi um grande gerente. Ele foi um gerente. Não saiu da cabeça dele isso aí. Isso aí saiu da cabeça de um aglomerado de pessoas muito inteligentes, muito capazes, né, que tinham ao seu dispor basicamente qualquer insumo que eles quisessem. Né? Então, esse é o Oppenheimer. Tá? Então, Oppenheimer gerenciou isso tudo. Ele não seria capaz de criar isso sozinho. Ele não criou isso sozinho. Então, mas ele foi importante porque ele foi o cara que botou, tanto que dizem, né? Os relatos dizem o seguinte: Oppenheimer é como se fosse uma grande abelha, ele estava em todo lugar. Todo lugar que acontecia alguma coisa, ele estava junto, ele estava conferindo, ele estava aprovando, enfim. Ele não parava, mas ele não é o pai, assim, sozinho do negócio. Ele é um gerente. Aí, para se medir o potencial, o Leslie Groves ficou preocupado. E como? Isso aí, gente, qual que é o poder destrutivo desse negócio? Quando fechou a quantidade de plutônio, fechou o design da bomba, mandou construir, o Leslie Groves fez uma reunião. E aí, qual que é o poder destrutivo disso? Aí os caras... Eu acho! Não sei. Aí ele... Pô, me fala o que você acha, então. Aí o cara... eu acho, tá? Que vai, por exemplo, de... Vamos colocar a unidade, eu não sei que unidade que eles usaram. Pode ser 1 ou pode ser 100. Cara... Aí... Parece quando eu peço a opinião de alguma coisa pro Paquito. Pode ser qualquer coisa, né? Qualquer coisa. Pode ser que sim, pode ser que não. Muito provavelmente talvez. Foi mais ou menos isso que os caras falaram, né? Justo, mais ou menos isso.